Revolução e o meio técnico, científico e informacional é o tema que iremos estudar hoje. Então, a revolução e o meio técnico, científico e informacional, na verdade, é um termo utilizado atualmente e muito utilizado principalmente pelos geógrafos. Esse termo, ele nasce aonde? Ele nasce com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o quê? Foi a forma encontrada de se produzir mercadorias. Então, a Revolução Industrial ela tem o quê? Ela tem impulsionado a urbanização, que é um fenômeno também que acompanha a Revolução Industrial. Ela vai acontecer ou ela vai ocorrer em todos os continentes do mundo nos últimos 2 séculos. Combinado com a Revolução Industrial, a gente tem a Revolução Agrícola. Essa Revolução Agrícola, ela tem o quê? Proporcionado grande aumento da produtividade da agricultura mundial nesse mesmo período. Então a Revolução Industrial, ela vai o quê? Ela não vai só beneficiar a cidade, ela vai beneficiar o campo com as suas tecnologias. Então essa tecnologia ela vai migrar da cidade para o campo, aumentando assim a produtividade. Ok? Acompanhando também a Revolução Industrial ela vai beneficiar algumas outras estruturas, como a estrutura de transporte e comunicação. Esse favorecimento na forma das estruturas de transporte e comunicação, ela vai o quê? Possibilitar a conexão de pessoas, empresas, países e continentes. A cidade ou a urbanização ela é um fenômeno acompanhado pela Revolução Industrial, bem como também a agricultura, os meios de transporte e os meios de comunicação. Nos meados do século XX, mais ou menos a partir dos anos 60 e 70, a gente vai ter o quê? A introdução de novas tecnologias, de veículos, aqui as aeronaves, e os aparelhos de comunicação, principalmente os celulares e os smartphones. Esse conjunto de dispositivos vai dar a sensação ao ser humano que o tempo ele se torna mais veloz para grande parte da população das metrópoles e das cidades globais. Vamos imaginar que o seu avô ou alguém que se aposentasse aos 60 anos. Isso na década de 1980. Então, um aposentado da década de 80, se ele quisesse fazer uma viagem, podia ocorrer, por exemplo, de Nova York, ou podia ocorrer de Boston com destino à Europa. Então, precisamente, ele viajaria de Nova York para onde? Para a França, Paris. Então, essa travessia ela duraria algumas horas de avião, Então, seria o que mais ou menos nesse período já era normal esse tipo de travessia. Ok? E se essa pessoa quisesse fazer uma ligação telefônica entre Paris e Rio de Janeiro, como que ele ia fazer? Professor, nessa época tinha como conversar instantaneamente? Existia sim, podia conversar de modo instantâneo. Muitas das vezes, gente, eram feitos por aparelhos fixos ou com intermédio de telefonista, mas na década de 80 isso era muito provável acontecer. O mundo atualmente ele é cada vez mais urbano e menos rural. Então, em 2007, a população que vive nas cidades ultrapassou a que habita no campo. E desde então, essa diferença ela vem o quê? Ela vem se acentuando. Por exemplo, o cotidiano das pessoas no mundo afora está marcado pela intensidade do quê? Dos fluxos de dados, dos produtos, das pessoas, capitais, ideias
pela rede global, a internet. As informações elas são obtidas hoje em tempo real. Por exemplo, eu quero ver alguma notícia, só ao clicar o teclado ou do seu computador ou do seu smartphone, você vai ter um acesso imediato de informações. As mercadorias produzidas a locais distantes, elas acabam o quê? Tornando-se disponíveis de modo quase instantâneo. Não que essas mercadorias, a hora que você pedir, ela automaticamente esteja lá igual o meio de comunicação. Não é assim, mas porque a cadeia de suprimento ela consegue colocar o mesmo produto em quase todos os continentes. Esse aqui é um fruto desse processo da revolução industrial. Hoje as remessas financeiras são o quê? São enviadas sem sair de casa. Eu quero mandar um Pix. Onde você estiver, você consegue enviar dinheiro, fazer uma transferência. Então hoje tudo é mais fácil, devido ao quê? Aos meios de comunicação. Então tantas propagandas, as ideologias, a moda, a tendência, elas o quê? Também se proliferam com a mesma velocidade pelo mundo. A procedência e o legado cultural de muitos dos nossos alimentos, gera pizza, roupas, músicas, programas televisivos ou acontecimentos esportivos, hoje elas o quê? Elas são exemplos do que se domina hoje no mundo em rede. Então, tudo ligado à rede global conhecida como internet. Como falamos agora, esses exemplos que a gente viu da capacidade de informação que se obtém nas redes ou na rede global, esses exemplos, com os grandes contrastes entre nossa época e o passado, ilustram quanto espaço que ocupamos no planeta hoje em dia. Nas grandes cidades, está repleto de técnica, ciência e informação. Além disso, temos o que? Os dispositivos técnicos, que são os celulares, a televisão, os computadores, os outdoors, que são obtidos o quê? Por meio de procedimentos científicos. Da onde que surgem todos esses dispositivos? Eles são criados em grande parte em pesquisa em laboratório, universidades e institutos de engenharia. E esses nos rodeiam o tempo todo, seja nas cidades ou nas zonas rurais, onde você também tem a presença da agricultura moderna e outras atividades, transmitindo e repassando informações como notícias, dados, mensagem, previsões e estimativas. Atualmente, com as tecnologias denominadas de inteligência artificial, muitas máquinas se tornam cada vez mais capazes de agir com a mínima interferência humana, como se tivessem vontade própria, pois são utilizados programas capazes de armazenar quantidades gigantescas de informações. Por isso, muitos geógrafos têm denominado o espaço geográfico contemporâneo de meio técnico-científico informacional, abreviado na sigla MTCI. Esse termo foi cunhado pelo geógrafo Milton Santos. Contrastes do MTCI na América e na África. Então, as atuais transformações espaciais que ocorrem no mundo hoje, por conta dos avanços tecnológicos citados, fazem com que setores de pontas como a robótica, a nanotecnologia, a genética e a outras fontes alternativas de energia desenvolvam o quê? De forma heterogênea em diferentes países e continentes. Quer dizer, que elas vão se desenvolver não de uma forma homogênea, única, mas de uma forma heterogênea. Na verdade, você vai ter contrastes dentro de países, dentro de continentes, regiões mais desenvolvidas e regiões menos desenvolvidas, regiões onde você vai encontrar tecnologia, regiões onde você vai encontrar menos tecnologia disponível.
Os tecnopolos, eles são denominados os centros que produzem grande quantidade de pesquisas tecnológicas. Eles têm uma grande capacidade inovadora, promovem a formação da mão de obra qualificada, o aumento da produtividade local e centros universitários com excelência no ensino. Então, são esses que são denominados os chamados tecnopolos. Esses polos tecnológicos são desenvolvidos em setores de ponta, tais como o TI, Tecnologia de Informação, CIT, Ciência e Tecnologia, PID, Pesquisa e Desenvolvimento. Esse aqui é um centro tecnológico de São José dos Campos, em São Paulo. Esse é onde se encontra o nosso tecnopolo. Esse aqui são tecnopolos no continente africano. Em virtude da centralidade que essas áreas têm adquirido com estratégias nacionais do século XXI, essas siglas como TI, ST, PID, estão cada vez mais presentes nos planos e debates internos que políticos, cientistas, burocratas ou outros cidadãos travam em si a tentativa de qualificar seus países como atores na tentativa, na globalização e na revolução informacional. Significa o quê? Que todos esses agentes estão envolvidos para poder aqui colocar o seu país em evidência dentro dessa revolução informacional que o mundo está passando. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Silicon Valley. Então, o Silicon Valley é onde se encontra as principais local de origem de grandes transnacionais, como a Google, a Apple e a Microsoft. Isso aqui é a vista aérea do Apple Park. Isso aqui é o panorama do interior do complexo da Google na Califórnia. Esse aqui é a sede da Microsoft na Califórnia. Então a gente tem aqui no Silicon Valley, ou Vale do Silício, todas as grandes empresas ligadas à tecnologia da informação. A série de História da Tecnologia vai falar não sobre uma empresa ou sobre um produto, mas sobre um lugar. Pois é, foram vários os comentários já pedindo a história de uma das regiões mais influentes do mundo em toda a indústria, o Vale do Silício. Você vai saber a origem, onde exatamente ele se localiza e como ele virou essa referência mundial. Antes, deixa aquele joinha no vídeo, porque a pesquisa deu trabalho, viu? Se inscreva no canal para mais vídeos como esse, toca no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Agora vamos lá para a história do Vale do Silício. Antes de tudo, a gente precisa entender onde fica o Vale do Silício exatamente. Não existe uma fronteira oficial, já que esse território é um nome informal. Então o que podemos classificar como Vale do Silício é uma região inteira ao sul da área da Baía de São Francisco, que fica no estado norte-americano da Califórnia. Ele concentra regiões como os condados de Santa Clara e San Mateo, parte do condado de Alameda e a região de Scotts Valley, lá em Santa Cruz. Vários locais de lá têm vale no nome, porque a região tem mesmo essa altitude. Então a adoção dessa parte foi meio que automática. Já a outra vem do silício, que é o material primordial de microprocessadores de eletrônicos, que até hoje é trabalhado por muitas das marcas por lá. O silício é um elemento químico semicondutor muito presente aqui na Terra, mas normalmente encontrado em compostos de minerais ou então na areia, não em formato puro. Por isso, ele precisa passar por um processo de extração, purificação e moldagem, que não cabe detalhar aqui nesse vídeo, mas resultam nos circuitos integrados que conhecemos hoje e que estão em falta global no mercado. A região do Vale do Silício tem esse nome por concentrar faz décadas várias sedes de empresas de tecnologia, ser o local de origem de escritórios de pequenas startups ou grandes fábricas, ter representantes de empresas de capital de investimento e também ser o território de universidades, com pesquisas, cientistas e estudantes ajudando a alimentar essa indústria. Só que nem sempre foi assim. No começo do século XX, essa região toda era só chamada de Santa Clara Valley,
e era um polo de agricultura, com especializações que incluíam a de ameixas secas e outras frutas. Ao mesmo tempo, por ser uma região portuária e de vales, como o nome sugere, ela era muito procurada para a instalação de testes de equipamentos de comunicação via sinal de rádio ou telégrafo, além de estocar materiais do governo. Fora esse interesse crescente, a região tem como uma das grandes instituições a Universidade de Stanford, que foi fundada em 1885 e tradicionalmente é um local focado em ciência e engenharia, formando muitas mentes criativas importantes para o setor da tecnologia. Em 1909, uma das primeiras estações de rádio dos Estados Unidos é instalada por lá, na cidade de San José. Já em 1933, a Marinha compra um terreno de largas proporções que vira o Moffett Field, uma superestrutura aeroespacial e militar que inclui um aeroporto. Anos depois, a NASA abre lá um famoso centro de pesquisa e testes, o Ames Research Center. Já em 1939, tem um acontecimento que é histórico. Esse é o ano de fundação da HP na cidade de Palo Alto, com os trabalhos começando em uma pequena garagem pela dupla Bill Hewlett e David Packard. Os dois eram engenheiros formados em Stanford e decidiram começar fazendo aparelhos de áudio, mas depois passaram para tecnologias militares e só mais tarde acompanharam a indústria em calculadoras, computadores, virando uma das primeiras gigantes que a gente conhece hoje. É uma empresa no Vale do Silício, com uma história tipicamente do Vale do Silício, com começo e garagem e tudo, mas que aconteceu antes do fenômeno estourar. E esse período era também o da Segunda Guerra Mundial, que entre tantas outras consequências acelerou as transformações na região portuária da Califórnia. O local começa a receber mais pessoas e também mais instalações militares, que ao mesmo tempo exigem tecnologia, indústria, pesquisa e gastos massivos. E aí a gente chega em duas pessoas em especial, o Frederick Terman e o William Shockley, considerados os pais do Vale do Silício. O Frederick é um acadêmico que foi apontado como reitor da Escola de Engenharia de Stanford e foi o responsável por supervisionar vários dos projetos desenvolvidos por lá. Ele inclusive comandou a criação do Stanford Industrial Park em 1951, um departamento que vira o Research Park e começa a atrair grandes empresas que estavam em outras cidades, assim como servir de berço para marcas que surgiriam dali para frente. Já o William era um físico mais voltado para a indústria. Ele integrou o lendário Bell Labs e até participou do time que em 1947 inventou o transistor, o componente que amplificava o sinal elétrico e que revolucionou a tecnologia ao permitir a miniaturização de equipamentos. O Shockley sai do Bell Labs lá em 1956 para abrir a sua própria companhia, a Shockley Semiconductors. Mas ele decide fazer isso não na cidade sede do laboratório Nova Jersey. Ele vai para Mountain View, que é perto da onde ele nasceu. Mountain View hoje é mais conhecida por ser o lar do campus da Google. E a empresa do Shockley foi uma das primeiras a trabalhar com o transistor feito a partir do silício, sendo que antes esse componente era principalmente fabricado a partir do germânio. Só que o empreendimento dele sofre um baque em 1957. Esse é o ano em que o Shockley perde um grupo influente de funcionários, por ser um chefe meio controverso, meio exigente demais, em um episódio que ficou conhecido como Os 8 Traidores. Os rebeldes abrem a Fairchild, que virou uma gigante dos semicondutores e revelou grandes empresários do setor. Saiu de lá também a dupla Gordon Moore e Robert Noyce, que depois fundariam a Intel, além do Sherman Fairchild, que deu nome para a companhia. Com ações da IBM herdadas, o Sherman consegue investimentos para fazer a região bombar. A Fairchild fechou vários contratos não só com instituições privadas, mas também com o governo, a NASA, o Departamento de Defesa e outros órgãos que estavam gastando alto agora por causa das corridas tecnológicas da Guerra Fria. Nesse período, cidades como Palo Alto e Mountain View viram polos e locais de moradia para esses funcionários e estudantes. Muito desse pessoal, e depois os filhos e os netos deles, foram estagiar nessas gigantes, estudar em Stanford e, quem sabe depois, fundar o próprio negócio. Ao mesmo tempo, empresas de capital de risco começaram a surgir na região para financiar os projetos em fases iniciais, identificando ali, pescando o tanto de oportunidades surgindo.
A rodovia Sand Hill Road ficou famosa inclusive por ser o caminho da maioria desses escritórios. Em 1969, um certo projeto de conexão entre universidades e centros militares para compartilhar documentos entra no ar. É a ARPANET, a precursora do que hoje a gente chama de internet. E Stanford vira um dos 4 primeiros nós desse sistema. No ano seguinte, em 1970, outro grande passo. A Xerox abriu um laboratório de pesquisa chamado Xerox Palo Alto Research Center, o PARC, que vira o berço de várias tecnologias que foram aproveitadas comercialmente ao longo dos anos. Pode colocar na conta do PARC o padrão Ethernet de conexão, a interface gráfica de navegação em computadores, o mouse e muitas outras. Já em 1971, o jornalista Don Hoefler escreve um relatório para a Electronic News sobre a indústria de semicondutores nos Estados Unidos e usa pela primeira vez o nome Vale do Silício, que ele diz ter ouvido em uma conversa informal com uma pessoa do mercado. Mas essa é a primeira vez que o termo aparece por escrito e aí se populariza de vez. Ao longo dos anos, muitas companhias foram fundadas na região do sul da Baía de São Francisco, quase todas já com episódio próprio aqui no nosso quadro. Claro que não dá para citar absolutamente todas as empresas sediadas no Vale do Silício, mas olha só algumas que apareceram mais ou menos no mesmo período. Em 1972, nasce a Atari, por Nolan Bushnell e Ted Dabney, na cidade de Sunnyvale. Essa foi uma das primeiras gigantes norte-americanas no setor de fliperamas e depois de consoles domésticos. Em 76, uma garagem em Los Altos serve de primeira fábrica para a Apple, onde Steve Jobs e Steve Wozniak soldaram na mão as primeiras unidades do Apple I. Lembrando que o Jobs é um aluno que largou Stanford, mas voltou lá décadas depois para dar aquele famoso discurso de formatura. Já em 77, nasce em Santa Clara a Oracle, enquanto a Adobe teve a primeira sede também em Los Altos, por iniciativa de Charles Geschke e John Warnock. A partir daí, mais empresas vão surgindo e ampliando a força da região. Depois que parte do mercado estava estabelecido no local, as outras empresas foram nascendo automaticamente por lá, para aproveitar a proximidade, os contatos, os alunos de Stanford e por aí vai. Na década de 1980, tivemos mais uma leva de fundações de empresas de computador pessoal e semicondutores, como a Sun Microsystems, que nasceu em Stanford em 1982. Já nos anos 90, aparecem as várias empresas de internet, com a chegada das conexões comerciais. Pode colocar na conta do Vale do Silício marcas como eBay, Yahoo e Google. Só que nem todas deram certo e essa empolgação deu uma leve freada por volta de 2000, quando a bolha da internet estoura e faz várias empresas.com perderem todo o dinheiro de uma hora para outra. Esse episódio, que é bem curioso, também já foi contado aqui no canal e fez muita gente ser mais cuidadosa a partir de então. Mas nos anos 2000 e 2010 a força da região continua. Várias startups dos mais diversos setores e serviços surgem, incluindo as atuais gigantes como Facebook e Uber. Várias delas viraram rapidamente as chamadas unicórnios, que são aquelas avaliadas em mais de $1 bilhão. E tem gente que faz turismo pela região, simplesmente para passar na frente das sedes da Apple em Cupertino ou da Google em Mountain View. Só que olha, vale falar de outra coisa também. A região do Vale do Silício cresceu absurdamente e se desenvolveu de forma estratosférica, mas isso cobrou o seu preço. A moradia e o custo de vida aumentaram muito na região, o que prejudicou parte dos moradores antigos e também os funcionários dessas empresas, que não são executivos super bem-sucedidos. A oferta de casas e apartamentos é cada vez mais baixa, com valor ou aluguel altíssimos. Uma pequena movimentação de empresas abrindo filiais em outros pontos dos Estados Unidos, ou gente simplesmente querendo sair desse ritmo louco do Vale do Silício, começou nos últimos anos e pode se intensificar daqui para frente. Mas nada disso vai tirar a fama ou a importância da região, que deve continuar um dos corações dessa indústria. Para saber mais sobre a história do Vale do Silício, a principal fonte que eu usei nesse vídeo foi o livro The Code, da Margaret O'Mara, que infelizmente por enquanto só está disponível em inglês. Mas para se divertir eu vou indicar duas séries. Uma é Halt and Catch Fire, que é um drama histórico que mostra a evolução do mercado de computação junto com personagens sensacionais.
e também a Silicon Valley da HBO, que é totalmente voltada para comédia e faz uma paródia bem realista dos pontos positivos e bizarros do mercado atual. E essa história do Vale do Silício, uma região com uma trajetória já bem longa, mas que com certeza está muito longe do final. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, produto, serviço, um lugar, deixa aqui nos comentários. As fontes que eu utilizei na pesquisa estão todas na descrição. Lembrando que esse é apenas um resumo, é só um recorte, e muita coisa acaba ficando de fora. Não se esqueça ainda de conferir a playlist do História, porque aquele vídeo que você tanto pede talvez já esteja por aqui. Até a próxima!